Muito bom dia de novo. Vamos iniciar este segundo painel com um ligeiro atraso. Vamos tentar recuperar este tempo. Este segundo painel vai tratar precisamente sobre a questão do urbanismo e a mobilidade e, fundamentalmente, pegando naquilo que foi o primeiro painel, nós temos aqui um campo largo para a mitigação dos impactos dos consumos energéticos, que podem ser vistos naturalmente desde o edificado ao problema da mobilidade e naturalmente à intervenção sobre o planeamento e o urbanismo e o ordenamento do território. E isto constitui, de facto, um aspecto bastante interessante. Esperemos que dê aso a uma discussão que se prolongue para fora, precisamente deste seminário e, desde já, apresentar os meus colegas de mesa, a professora Margarida Pereira, é a minha colega geógrafa, tem um trabalho notável sobre o urbanismo e o planeamento do território em Portugal. Com certeza vamos ouvir e aprender muito sobre esta intervenção da professora Margarida Pereira. O professor Guilherme Carrilho da Graça tem desenvolvido o seu trabalho precisamente no âmbito da eficiência energética dos edifícios e é sobre isso que, com certeza, vamos ter aqui um momento de discussão. E a professora Carla Silva tem desenvolvido o trabalho na mobilidade sustentável, fundamentalmente ao nível dos veículos, e com certeza isto constitui um aspecto importante. Porquê? Porque aquilo que nós estamos agora aqui a falar é uma mudança de paradigma, desde o edificado, quer da mobilidade, mas também uma mudança de paradigma ao nível do ordenamento do território. Portanto, sem mais, eu vou dar a palavra à professora Margarida. Acho que está ali. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer à organização o convite. É sempre um prazer poder falar sobre estas temáticas. Enfim, não estando a falar para uma assistência especializada na área do urbanismo e do ordenamento do território, espero corresponder às vossas expectativas e o que eu pensei foi fazer uma pequena introdução sobre a evolução das correntes ao nível do urbanismo desde o final do século XIX, muito rapidamente, e depois centrarmos quais são os grandes desafios que temos atualmente em Portugal nesta matéria. Bom, eu vou passar alguns slides para não perder tempo. Para já, o que eu queria chamar a atenção, de facto, as cidades e as suas periferias são o principal habitat da humanidade. Este processo de urbanização tem vindo a acelerar-se progressivamente desde a Revolução Industrial, estendeu-se à escala global, numa primeira fase muito concentrada nos países desenvolvidos. Atualmente, estes países têm já taxas de urbanização relativamente estabilizadas e, de facto, o grande crescimento está a ocorrer na Ásia e na África e em alguns países desenvolvidos, como eu vou referir mais à frente, estamos até, em algumas situações, a assistir já a um contraciclo urbano com processos de contração. Bom, naturalmente que o urbanismo, ao longo deste século e pouco que iria aqui rapidamente passar, a grande preocupação foi sempre como organizar as cidades de forma a criar as melhores condições de vida às suas populações, gerar melhores condições para o desenvolvimento da atividade económica, criar boas condições ambientais. Há aqui um conjunto de grandes objetivos bondosos, mas como vamos ver, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E há muitas vezes enormes desfazamentos, sobre isso haveria muito a dizer, provavelmente não há muito tempo a falar, mas há enormes desfazamentos entre aquilo que dizem as teorias, os modelos, como fazer, e depois aquilo a que nós vemos como se fez ou como se vai fazendo. De qualquer modo, muito rapidamente, desde o final
desde o final do século XIX, princípio do século XX, nós assistimos numa primeira fase a um processo de forte concentração urbana, na sequência da Revolução Industrial, o desenvolvimento suburbano, numa primeira fase muito associado ao transporte ferroviário, tanto ao transporte coletivo, mas sobretudo ferroviário. Depois vamos assistir no pós-guerra a um processo de estruturação urbana muito importante, com base em algumas das teorias que eu vou aqui referir, e naturalmente vai haver uma ruptura deste modelo a partir da primeira crise energética, aliás, das duas crises energéticas dos anos 70, 73 e 79, e depois a partir dos anos 80 com a afirmação do urbanismo neoliberal que nos conduziu à crise de 2008 e, portanto, neste momento, como eu disse, temos já, sobretudo na Europa, e esse aspecto é relativamente camuflado pelo crescimento global, mas essa crise na Europa está a manifestar-se na contração de inúmeras cidades, regiões, e naturalmente isso tem fortes repercussões urbanas. Essa contração também se está a verificar em Portugal e isso significa uma mudança de paradigma a médio e longo prazo para a qual parece que ainda não estamos preparados para nos adaptar. Bom, eu ia aqui sobre os modelos mais antigos e referi hoje a cidade-jardim do Ebenezer Auer de 1898 e vou pegar nela para mostrar como é que este autor da cidade-jardim era um visionário e apontou um conjunto de princípios orientadores para a organização da cidade que hoje defendemos como válidos, e isto tem mais de um século, é por isso que eu queria chamar a atenção. Depois, o movimento moderno que acabou por chegar aos nossos dias e se numa primeira fase constituiu uma solução, veio a verificar-se ou a converter-se num problema com a sua utilização excessiva, abusiva e, em alguns casos, a partir de nada altura, desajustada. Depois, há algumas teorias que se foram desenvolvidas, sobretudo a partir dos anos 80, para chegarmos ao presente. Bom, o que é que dizia o Sr. Ebenezer Auer e a cidade-jardim? E é importante dizer que esta filosofia foi aplicada, por exemplo, no pós-guerra, na concepção das cidades novas que organizaram, por exemplo, a periferia de Paris e a periferia de Londres. Basicamente, ele dizia, vou pegar neste esquemazinho, ele dizia que uma cidade não deve crescer infinitamente, portanto, ela deve ter um limite de crescimento, porque a partir de uma determinada dimensão ela se torna-se ingerível. E, portanto, quando esse limite é atingido, o que é que nós devemos fazer? Desconcentrar o crescimento para cidades satélite, que é aquilo que temos ali naquele diagrama para o vosso lado esquerdo, em cidades satélites. Como é que isso se consegue? Criando anéis verdes para travar o processo de urbanização. Obviamente que estas cidades devem estar fortemente conectadas para facilitar a mobilidade, na altura, naturalmente, que o grande elemento de conexão era a ferrovia e foi isso, de facto, ainda hoje nós podemos ver nas chamadas, antes, hoje já não são tão novas quanto isso, mas as chamadas cidades novas que resultaram, quer em Londres, a partir do grande plano de Londres, quer em Paris, a partir do plano de Paris de 65, apoiam-se exatamente nesta filosofia. Bom, o movimento moderno veio-se a desenvolver a partir de 1933, tem um documento muito importante que é chamado a Carta de Atenas e teve um grande protagonista, conhecido como Corbusier, arquiteto, e que vem defender que a cidade deve estar organizada em função de para dar satisfação a 4 funções essenciais do homem: habitar, trabalhar, circular e recriar o corpo e o espírito. Vem também propor que as áreas devem ser muito especializadas. Porquê? Porque quanto mais especializadas forem, melhor correspondem, segundo esta teoria, melhor correspondem às exigências dessas áreas. E, portanto, foi criado um conceito que chegou aos nossos dias, que é o conceito de zonamento, que ainda hoje marca o planeamento territorial, que é definir grandes manchas em termos do uso dominante do solo, podendo depois haver usos complementares e, naturalmente, admitindo
ou melhor, tendo em atenção que há usos que serão interditos em determinadas áreas para evitar, por exemplo, ter uma indústria poluente junto de uma área habitacional. Vai defender a construção em altura, pela primeira vez, até porque estava-se a ter aqui um grande incremento ao nível de novos materiais e, portanto, alterações substanciais ao nível da forma como se construía, e vai começar a fazer grandes alterações, propostas de alteração ao nível da circulação. O automóvel começava a ganhar terreno, digamos assim, e segundo esta teoria, a cidade que tinha herdado era uma cidade que não tinha capacidade para dar resposta ao automóvel. Tínhamos a cidade do século XIX, as ruas eram estreitas e, portanto, não havia grande capacidade para a fluidez do tráfego. E o que é que vai promover o movimento moderno? Separação de tráfegos, como filosofia, criar espaço para peões, espaço para o automóvel, e de facto o automóvel ganha um enorme protagonismo. Porquê? Porque cada vez temos áreas mais especializadas e, portanto, a necessidade de movimentos entre as várias áreas da cidade acentuam-se. Eu trago aqui duas imagens que ilustram isso. Do lado esquerdo tem lá a Unité d'Habitation, portanto, que era um protótipo de como organizar as áreas habitacionais. Isto foi construído pelo próprio, portanto, o projeto é do Corbusier e está em Marselha. E aqui tínhamos a hegemonia ao tráfego rodoviário, era algum deslumbramento pelo automóvel à data. Como nós sabemos, a cidade moderna foi de facto pensada para o automóvel. Hoje em dia somos críticos, não é? E o que eu queria, intencionalmente estou a enfatizar isto para mostrar como é que muitas vezes uma solução num determinado contexto pode virar um problema anos mais tarde se nós não formos monitorizando as consequências. E foi isso que aconteceu. E aconteceu porquê? Porque na altura seria inimaginável uma série de acontecimentos posteriores. Por um lado, o aumento brutal das taxas de motorização que se veio a verificar, por um lado no sentido positivo. Porque é que aumentaram? Porque aumentou o nível de vida da população, o automóvel passou a ser um dos sinais, um símbolo de ascensão social, de afirmação económica, etc. Mas, obviamente, a multiplicação da taxa de motorização veio trazer problemas novos na cidade, como nós vamos ver. Quais foram as repercussões da organização da cidade do movimento moderno, que temos genericamente em todos os países desenvolvidos? As maiores necessidades de mobilidade, pela grande especialização das áreas a todas as escalas, a crescente dependência do automóvel, a perda das funções de proximidade, e isso é um aspecto que eu iria retomar a seguir, e a questão da especialização funcional. Portanto, o que eu quero aqui chamar-vos a atenção é que alguns dos problemas que nós temos hoje, nomeadamente a intensificação do tráfego automóvel, a questão, o peso para as emissões que nós temos hoje em dia que vêm da circulação na cidade, têm aqui origem numa teoria que nos anos 30, 40 era considerada como o grande referencial para a organização da cidade. Bom, durante décadas este foi o modelo dominante que se aplicou, poderia falar-vos de muitos exemplos interessantes, mas só para uma cidade que foi construída completamente com base nestes princípios foi Brasília. Há também na Índia, Chandigarh, portanto uma capital regional, mas depois foram aplicados de forma parcelar no crescimento de várias cidades, um pouco por todo o mundo. Mas, como eu dizia, a partir da crise energética dos anos 70, começa na altura a haver claros indícios que o modelo urbano que estava instalado estava a gerar problemas graves a vários níveis, e começamos a ter um conjunto de novas correntes que vão aparecendo, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, para propor modelos alternativos de organização da cidade. O novo urbanismo, o Smart Growth, aparece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram um crescimento em extensão de baixa densidade, que estão ali duas imagens só para ilustrar. Os centros das cidades foram-se esvaziando, tivemos sobretudo produção de grandes subúrbios em habitação unifamiliar. Claro que isso gerou um conjunto de problemas de grande dimensão que o novo urbanismo procura dar resposta, ou pretende dar resposta, vindo a defender uma nova filosofia, falando da cidade compacta, da valorização da escala humana, da valorização da função de proximidade. O que é que isto quer dizer?
o movimento moderno destruiu o conceito de proximidade. Porquê? Porque quando eu crio uma área exclusivamente habitacional, uma área para comércio, etc., eu perco, por exemplo, aquela noção de bairro que estava na cidade de Jardim, portanto, organizar uma área residencial com um conjunto de funções de proximidade, de utilização frequente. Porquê é que isso é importante à escala atual daquilo que nós defendemos? Porque se eu tiver um conjunto de funções que eu utilizo no cotidiano, na minha proximidade imediata, eu reduzo a necessidade de deslocação. E isso, naturalmente, é benéfico para todos os problemas que foram há pouco levantados. Portanto, hoje em dia, uma das filosofias que está em cima da mesa como reorganização do espaço urbano é a mixidade, ou seja, a multifuncionalidade. Eu devo já não afastar as funções, mas devo, na medida do possível, integrar funções, sobretudo aquelas que geram maior complementaridade. A necessidade de organizar a cidade para reduzir as viagens. Essa é uma questão fundamental. E depois, naturalmente, à escala regional, conseguir definir as necessidades do crescimento urbano. Um outro conceito, as chamadas Low Carbon Cities, no fundo, vem dentro da mesma linha, que é o conceito alerta para a necessidade de reduzir as emissões de carbono. Como fazer isso, obviamente, encontrar formas urbanas mais compactas, formas urbanas que integrem os usos, procurar maior eficiência energética à escala da indústria e dos edifícios habitacionais e veículos de baixo carbono e sistemas de mobilidade apoiada em transportes coletivos são um conjunto de princípios orientadores. Depois, há um documento que eu relevo como muito importante. No Reino Unido, este senhor, o Richard Rogers, que até ganhou o estatuto de Sir, publicou um relatório por encomenda do governo do Reino Unido em 1999 para definir os princípios orientadores para a política urbana no Reino Unido e que de algum modo vai dentro desta linha que eu já referi, que é promover a cidade mais compacta, o conceito de proximidade, da multifuncionalidade, da diversificação das condições de mobilidade, da valorização do espaço público, da aposta da identidade dos lugares, de um conjunto de princípios para afirmar a cidade e intervir na cidade. Só aqui um esquemazinho daquele autor. Como é que nós conseguimos isso? Portanto, o movimento, na lógica do movimento moderno, eu tinha um espaço para habitar, um espaço para trabalhar e um espaço para lazer. Hoje em dia o que se promove, isso gera o peso da mobilidade. O que se procura aqui é uma integração destas funções, nem todas elas naturalmente, depende depois da escala, mas podem ser integradas para conseguir aquilo que eu vos tinha referido. Depois vamos referir assim em passant mais alguns documentos para aqueles que estiverem interessados, que aconselho vivamente a consultar. A nova Carta de Atenas, não confundir Carta de Atenas 1933 com Nova Carta de Atenas, é muito comum os meus alunos confundirem, é por isso que eu vou sublinhar. Com Nova Carta de Atenas, que é um documento de 98 a 2003 e que vem propor uma nova cidade, aquilo que eles chamam, isto é produzido pela Associação dos Urbanistas Europeus, a que chama a cidade coerente, apoiada em três grandes princípios orientadores: a coerência social, a coerência económica e a coerência ambiental. Eu pus apenas aqui alguns tópicos sobre a coerência ambiental, que basicamente procura integrar os ecossistemas na gestão da cidade, a proteção dos espaços naturais e da biodiversidade, a questão do incentivo à agricultura nas franjas da cidade, já iremos falar disso, o ordenamento dos vales inundáveis, também já se falou aqui do problema das inundações, o aumento das florestas e das estruturas verdes no interior e no redor das cidades, etc. Há outro ponto que eu também queria aqui relevar: a utilização prudente dos recursos não renováveis, quer dizer, uma gestão rigorosa, nomeadamente o solo. O solo como um recurso de facto essencial e que normalmente nós tanto menosprezamos.
O que é que eu quero mostrar com isto? É que, de facto, as várias correntes que têm surgido ao longo do tempo vão internalizando algumas das grandes preocupações que foram aqui levantadas de manhã, e há aqui pistas de intervenção para nesse sentido. Temos a questão da cidade sustentável, que eu já não vou ter tempo de ler, mas que aponta também para os princípios da mobilidade, dos espaços verdes urbanos e da forma urbana. Portanto, a questão da forma urbana é uma questão muito importante. Como é que nós organizamos a cidade, como é que nós distribuímos o edificado, como é que introduzimos aí as várias funções, porque isso é que gera maior ou menor necessidade de deslocação, formas de apropriação do espaço. Isso é um ponto determinante. Bom, a União Europeia também tem produzido um conjunto de documentos, que não vou aqui falar, e agora íamos centrar 3 ou 4 minutos na situação em Portugal. Bom, Portugal, o que é que eu queria dizer? Tem um processo de urbanização tardio face à Europa. O processo de urbanização apenas se acelera com a democratização do país. E depois o que vamos assistir a partir da integração de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, em 1986, e por via dos fundos estruturais que recebemos, que foram bons por um lado, mas também nos geraram problemas, nós vamos assistir a uma mega infraestruturação do território, sobretudo, e agora aqui vou valorizar esses aspectos, é o que interessa para aqui, infraestrutura rodoviária e equipamentos de utilização coletiva. E o que é que isso vai permitir? Isso vai permitir um enorme alargamento da nossa área urbana. Portanto, o que é que nós vamos ter? Isto é apenas aqui um exemplo da evolução da mancha urbana na área metropolitana de Lisboa Norte, entre 1960 e 2004, onde de facto nós mudamos completamente a forma de ocupação do território desta parcela da área metropolitana. Quais foram os fatores que contribuíram para o alastramento deste modelo urbano extensivo que marca todo o sistema urbano nacional? Nós temos isto na área metropolitana de Lisboa, mas mesmo nas cidades de média e pequena dimensão, nós temos este modelo urbano alargado. Por um lado, os planos diretores municipais, que foi a figura de plano que se instituiu como obrigatória para os municípios, apostaram em modelos de expansão muito excessivamente generosos, onde hoje cabem milhões, muitos mais milhões de pessoas do que aqueles que nós somos. Por outro lado, esse forte investimento abriu novas frentes de urbanização e depois a economia neoliberal que se instalou a partir dos anos 90 veio naturalmente tirar partido dessa situação. Só para vocês perceberem a ligação, por exemplo, como é que muitas vezes uma boa medida pode converter-se num problema. Em 76, o governo de então criou um regime de apoio à aquisição de habitação de casa própria permanente. Porquê? Porque Portugal tinha um mercado de arrendamento muito débil e, portanto, viu-se que na aquisição de casa própria qual era a vantagem do Estado, libertava-se dessa responsabilidade de encontrar habitação para grande parte da população, e, portanto, a classe média que pagasse a sua habitação, e para isso criou um conjunto de incentivos para a aquisição de casa própria. Esta situação foi fortemente estimulada quando, em 1991, a banca foi reprivatizada, porque até aí apenas tínhamos 3 instituições bancárias que concediam crédito à habitação. E, portanto, começámos a assistir a uma disputa brutal entre a banca para nos conceder crédito e quase nos fazia crer que até nos oferecia o dinheiro para nós comprarmos a casa. Isso teve repercussões brutais na forma de organização da cidade e na expansão para a periferia. O que é que nós assistimos? A afirmação da cidade alargada, normalmente em grandes pacotes, portanto, chamados loteamentos urbanos, mas já ao mesmo tempo que isto acontecia, o que nós fomos assistindo foi ao esvaziamento das áreas centrais, que se continuaram a degradar e a valorizar no plano teórico, e, portanto, isto é a imagem que nós temos hoje e que todos vocês conhecem dos centros das cidades, não apenas dos centros históricos, porque normalmente nós temos a ideia que isto acontece nos centros históricos, mas se quiserem descer aqui um bocadinho e chegar ali às avenidas novas, na envolvente da minha escola, enfim, são centenas os edifícios que têm este aspecto. Bom, entretanto, o que é que a crise veio mostrar? A crise veio nos mostrar uma situação que já toda a gente sabia que existia, mas que toda a gente, ou melhor, a maior parte se recusava a ver.
e aqueles que denunciávamos éramos considerados, enfim, excêntricos. E o que é que nós tínhamos? Excesso de produção de solo urbanizado, excesso de fogos, e a crise veio mostrar isto. Para quem não quiser, tinha todo o gosto em coordenar uma visita de estudo para vos mostrar isto em loco. Nós temos neste momento, na área metropolitana, milhares de lotes totalmente infraestruturados, sem qualquer construção. Temos milhares de fogos prontos a habitar, novos, sem clientes, sem compradores. Temos edifícios em toscos abandonados. E porquê é que eu estou a falar disso? No fundo, nós estamos num processo de contraciclo, portanto, também já é evidente. Portugal, segundo o INE, em 2060 seremos, na visão intermédia, portanto, no cenário intermédio, 8.600.000 habitantes, e a área metropolitana de Lisboa, no cenário mais otimista, manterá a população atual. Portanto, nesse quadro, ou seja, estamos a perder população, porque a grande interrogação que se coloca é o que é que fazer com tantas casas se não temos quem as ocupe. Claro que hoje em dia temos um cenário demográfico também recessivo, um cenário económico recessivo, e a grande questão é como nós invertemos o paradigma para aquilo que eu há pouco vos dizia, como é que nós alteramos a forma urbana, integramos as funções, etc. Naturalmente que têm sido feitas um conjunto de intervenções interessantes ao nível da mobilidade, ao nível dos espaços verdes, etc., um pouco por todo o país. Isso tem sido feito. A grande questão que se coloca, no meu ponto de vista, é que nós temos uma matriz estrutural de cidade alargada. E a inversão desse modelo é que é muito difícil. E, portanto, hoje em dia há orientações claras, aliás, e com isto concluo, a orientação para inverter este modelo saiu em 1998, na Lei de Base de Ordenamento do Território e Urbanismo, onde já se apontava para o travar a expansão urbana, o favorecer a reabilitação, mas de facto isso não veio a acontecer, primeiro porque ainda não tínhamos a crise. Hoje em dia, com a crise, naturalmente, que ao nível da retórica já se implantou o discurso que temos que planear para regenerar, para requalificar e para reutilizar e não para expandir. O grande problema é como vamos fazer isso, dado que temos todos esses constrangimentos que nos inibem nesse sentido. E não posso explicar mais nada, depois se quiserem. Muito obrigado.
Sim, faz parte Foi um problema causado por Macintosh. Foi um intervalinho que é para ganharmos fogo. De escala, passamos da escala da cidade para a escala do edifício e eu proponho começar com uma pergunta muito simples, que é que eu costumo fazer aos meus alunos. Deixem-me só fechar aqui uma caixinha aqui do computador, que é fé, e quando eu carregar isto vai andar, mas a fé às vezes não chega. Não é? Porquê construir? Por exemplo, no Woodstock era assim, não precisavam de edifício. E, portanto, esta reflexão sobre o que é que nós fazemos em edifícios é um bom começo. Ou seja, nós estamos a discutir um consumo de energia em edifícios e a pergunta base é: o que é que eu tenho no edifício? Eu tenho um edifício porque eu tenho um objetivo de modificar o ambiente exterior, criar um ambiente melhor, um ambiente mais protegido, mais capaz para aquilo que eu estou a tentar fazer. Por exemplo, hoje aqui é um ambiente de silêncio, de concentração de som, para que vocês me consigam ouvir. Temos aqui um exemplo extremo desta ideia de modificação do ambiente exterior, que é no Dubai uma pista de ski indoor. Era uma coisa que eles entenderam que precisavam, eu não vou discutir, por mim eu não vou lá, portanto eles que usem estavam. Estas modificações que nós fazemos aos edifícios geram um consumo de energia e este consumo de energia é um problema, como sabemos, eu vou falar sobre este problema, mas depois gera assim umas reações engraçadas, tipo amor ou ódio. Por exemplo, ali não se vê bem, mas à esquerda há ali uma citação sobre um circo que tem aquecimento central. Tem o homem-bala e tem aquecimento central. Certamente, acho que não se consegue ver bem. Pois aqui à direita temos uma afirmação muito mais radical, que é ir direto ao assunto: o ar-condicionado mata pessoas. Temos de tentar perceber onde é que nos vamos posicionar. Se ficamos no entusiasmo, se ficamos nesta ideia de que os males do mundo se podem concentrar no ar-condicionado. Eu gostava que fosse assim, não me importava, mas acho que é mais complicado. Mas no fundo, na sequência deste consumo de energia que se gera quando nós mudamos as condições exteriores ao construirmos um edifício e desenvolvemos uma atividade lá dentro, seja ensino, seja residência, etc. E aí depois é importante distinguirmos que as necessidades de um edifício residencial e as necessidades de um edifício de serviço são tão diferentes e, portanto, não devemos confundir as soluções para estes dois tipos de edifícios. Eu falei disso mais à frente. A pergunta que segue é: o que é um edifício sustentável? Eu deparei-me com esta imagem de uma coisa que eu tinha ouvido falar, não tive tempo de pesquisar o suficiente, mas achei bastante piada. Isto é uma coisa que se chama Habitat 2, portanto já terá havido 1, mas não aprenderam. Isto no fundo é, se quisermos, para em determinada altura, nos anos 90, e para determinados tipos de pessoas, isto era a imagem da construção sustentável. Era uma estufa onde se produziam vegetais e depois vivíamos todos ali num mundo meio moderno, meio anos 80, meio apocalíptico. Mas se quisermos, isto não está bonito. Se quisermos, há aqui uma relação complicada entre o PowerPoint do PC e do
O que é um edifício sustentável? É um edifício, mas eu vou resolver isto. O que é um edifício sustentável? É um edifício que gasta pouco, mas tem de funcionar, ok? É um edifício que é leve. Eu agora vou-me atrever a mudar aqui. Vamos mudar isto para PDF, porque eu tenho um PDF, para não ficarmos sem ver aquelas caixas. Isto vai ser rápido, não se preocupa. Vamos a acreditar, vamos para o View e vamos para o Full Screen. E portanto, um edifício, a construção sustentável, não correu bem? F5, na vossa opinião? Espera. Não me fiz, não. Olha. Não é nada que não se resolva. É isto? É. Bem jogado. Agora não vejo aqui, mas não faz mal, eu vejo ali. E estamos no sítio certo. Então, um edifício sustentável gasta pouco, mas tem de funcionar. Esta ressalva é importante, porque só gastar pouco não chega, depois deixa de ser edifício. Fica tipo woodstock. Usa materiais com baixa energia incorporada, e aqui faço uma ligação para coisas que vêm a seguir. É adaptável, isto novamente muito importante, ou seja, o edifício não sabemos bem que uso é que ele vai ter em muitos casos, e portanto fazer um edifício que é um fato à medida, feito em betão, pode ser uma ideia péssima, na minha opinião. Está onde é preciso, esta questão é muito importante, eu fazer um edifício super sustentável, ou uma casa para mim, super sustentável, mas que depois fica no bom barral, eu depois venho de carro todos os dias, se calhar não é super sustentável. Portanto, a casa tem de estar onde é preciso e eu recomendo que seja leve. Seja leve porque isso vai ser logo uma primeira medida, simples, da quantidade de energia que se gastou naquele edifício. É claro que leve demais também pode ser um problema. E depois eu faço aqui mais perguntas, porque acho que é uma forma interessante de interagir. A construção tradicional é sustentável, porque o próprio José ajudou-me a preparar estes slides e deu-me opiniões sobre coisas que lhe interessavam falar. Uma delas era esta, no fundo esta pergunta: a construção tradicional é sustentável? Pois encontrei esta casa, que está ali, que é muito tradicional. Sim e não, eu acho que sim e não. O impacto ambiental era de facto inferior, quando se ia buscar pedra ao local e se fazia a casa, como neste caso, mas as condições interiores também são muito inferiores. Ou seja, esta casa de pedra é altamente desconfortável e se a quisermos tornar confortável, torna-se altamente gastadora de energia. Portanto, tem um impacto ambiental potencial enorme. É claro que podem me dizer que não, que eu ponho um barrete, umas luvas antes de entrar para dentro de casa. E, portanto, não aqueço. Isto acontecia. Eu, quando ia à guarda, a casa dos meus avós, saíamos do carro, vestíamos os casacos e depois entrávamos dentro de casa já preparados para o que se passava dentro de casa, que era a casa muitas vezes estava mais fria do que a rua. Porque não tinha terminado a inércia e estava, no fundo, ainda a pensar que era de noite. E, portanto, o que é que acontece neste momento? Nós claramente vivemos numa era de globalização, onde a construção tradicional não sustentou. Isto é uma certa brincadeira com a ideia da construção sustentável. Ela não sustentou. Atualmente, temos uma grande sofisticação de soluções construtivas e algumas dessas soluções, infelizmente não são todas, têm um alto desempenho e dão um grande vigor a esta. Portanto, podemos fazer uma casa muito melhor. Se calhar não a fazemos, mas podíamos fazer. E, portanto, neste sentido, eu acho que a construção tradicional provavelmente não é a resposta. O residencial. O que é que se passou em Portugal nas últimas décadas à escala do edifício? O que se passou em Portugal nas últimas décadas foram coisas boas e coisas más. O bom é que nós tendemos a viver em apartamentos. Isso é bastante bom numa perspectiva de eficiência, numa perspectiva de compacidade da cidade. E temos tido um aumento contínuo da qualidade de construção, mesmo que os edifícios estejam desocupados, alguns estão, sobretudo na periferia, eles são melhores. Não são os edifícios que nós queríamos, mas são melhores. Isso também é indiscutível. O mal tem um pouco a ver com esta ideia do clima ameno. O clima ameno é um problema. Okay? O que é que acontece? Nós, como temos um clima ameno, não o levamos a sério. Então, como não levamos o nosso clima a sério, podemos gastar mais energia para aquecer a nossa casa, que é o grande problema das casas no inverno, do que se calhar alguém num clima muito mais frio levou o clima a sério, portanto construiu uma casa altamente isolada. Ora, curiosamente, no nosso clima, nós levamos muito no contexto europeu com ideias e imposições que vêm do norte da Europa. Algumas são totalmente desadequadas para nós, isso também é um problema, mas outras são muito interessantes. Por exemplo, quando começaram a aparecer o modelo, a ideia das casas super isoladas,
se designam Passive House, eu fiquei um pouco surpreendido, contrariado, sem muita vontade daquele modelo. Mas aquele modelo, na verdade, é muito poderoso no nosso clima. Porquê? Uma casa com 20 cm de isolamento em Portugal, genericamente, e quando digo casa, é um apartamento ainda fica melhor, portanto, também se aplica a um apartamento, não precisa de aquecimento. Isto tem muita força. A ideia de não gastarmos energia para aquecer no inverno poupa-nos e poupa o ambiente. E, portanto, é um modelo muito interessante, potencialmente. Depois, gera outros problemas, que é a ideia de que o quente, normalmente nos edifícios, pode ser quente todo o ano, e o frio também. E isso vemos, por exemplo, nas igrejas. As igrejas são muito frescas, mas é todo o ano, não é só no verão, porque no inverno também é muito fresco. Não, isto não é como nós queremos, dá um quentinho no inverno e fresco no verão, normalmente não há. Nas casas, quando as tornarmos mais quentes no inverno, que me parece uma ótima ideia e caminho, certo? Elas vão se tornar mais quentes no verão. E depois aí podemos até ter que arrefecer um bocadinho, que é um bocado, é pena, mas se calhar vai ser preciso, para não aquecermos no inverno. E com isso conseguimos um consumo muito inferior. Portanto, há aqui modelos muito giros, que vêm, neste caso, de climas que nós consideraríamos serem, não terem nada para nos dizer, mas eu acho que têm. E isso é interessante e convém nós tentarmos lutar para ter mais isolamento. Essa luta eu faço-a como consultor nesta área e digo-vos que é uma luta difícil. Passar de, quando se fala em 10 centímetros, as pessoas saltam, ora 10 centímetros não chega, muitas vezes 10 centímetros de isolamento. Depois, o mal, também temos coisas más. A Europa tenta empurrar para nós modelos, às vezes, de sistemas, de ideias, que são desadequados. Um deles é a geotermia de baixa entalpia, as bombas de calor designadas como bombas de calor geotérmicas, que fazem permuta com o terreno, Esse tipo de sistemas é bom para aquecer edifícios em climas frios, no inverno. Vamos buscar o calor ao terreno e não ao ar, porque o ar está muito frio. Em Portugal isso não faz sentido, na prática não faz sentido, porque o ar não está muito frio. Portanto, este é um exemplo de uma tecnologia que possivelmente não será muito interessante para o nosso clima. Portanto, é talvez um mal. Ora bem, edifícios de serviços. Temos aqui o nosso colega, aqui do lado da zona. Eu pus quando ainda era zona, agora tem outro nome. Ou não? É nós, agora é nós. É tudo bem? Tudo bem. Este edifício eu acho muito engraçado, porque ele é assim, para mim, tem assim uma força, tem uma energia qualquer, parece aquelas naves espaciais do Star Wars. Ele está pronto para fazer qualquer coisa, pode ser bom, pode ser bom. Pronto. E, portanto, o que é que se passou dentro dos edifícios de serviços? O que se passou, novamente, temos coisas boas e coisas más. Então, uma coisa boa é que os sistemas de ventilação e arrefecimento mecânico ainda não estão totalmente generalizados, ou seja, nós ainda temos muitas escolas que não têm ar-condicionado, muitos escritórios onde se abre a janela e depois põe-se ali um aparelhinho, ainda andamos assim nas soluções híbridas, coisa que não acontece aqui no nosso edifício de referência, por exemplo, este da zona. Ele é completamente selado, completamente climatizado todo o ano, está sempre a gastar energia para criar um ambiente altamente controlado, que se calhar é o adequado para o que eles fazem, pode ser, se calhar também é adequado porque estão em cima de uma avenida e, portanto, o ambiente não seria o melhor para abrir a janela, também há esses problemas. Eu não vou poder falar muito disso porque tenho um tempo limitado. Ora bem, agora, portanto, nós temos coisas boas, depois temos aqui uma coisa engraçada, que é os nossos edifícios são mal isolados, e isso é mau para o residencial, já falámos, mas para os serviços não. Um edifício de serviços que seja mal isolado, na envolvente, não na cobertura, porque a cobertura pode meter muito calor, e os edifícios de serviços já estão com calor, por natureza, portanto não querem mais. Portanto, ganhos solares passivos no edifício de serviços é completa estupidez. Não sei que edifício de serviço é esse, que serviço é que se passa lá, mas se for mesmo para trabalhar, etc., não precisamos de mais calor. E, portanto, o facto do edifício ser mal isolado pode ser bom porque ele perde mais calor. Isso é interessante. Nós temos edifícios mal isolados e isso pode ser bom. Ora bem, o mal. O nosso clima é quente e, portanto, como os edifícios de serviços que sobreaquecem, eles em Portugal ainda sobreaquecem mais e às vezes vêm pessoas de climas mais frios falar sobre isto sem perceber no nosso clima. Já lá vamos. E, portanto, temos o mal que é a importação novamente de modelos adequados. O excesso de isolamento para edifícios de serviços no nosso clima não faz sentido. Outra vez a geotermia, as fachadas completamente fechadas, como o edifício da zona, a fachada dupla pele, que é algo incompreensível no nosso clima, a ideia de colocarmos um casaco por fora de um edifício de serviços, estamos a torná-lo ainda mais quente, não é nada evidente essa solução, dupla pele. Exemplos, temos muitos,
temos o exemplo do Campos de Justiça, na Expo. É um parque muito grande de edifícios completamente selados, portanto que não abrem janelas, estão sempre em climatização, coroados por um duplo papel aqui na rotunda, portanto aquilo tem lá tudo o que nós possamos querer. Aqui temos o novo edifício EDP, que é bastante bonito, mas que também não abre uma janela, ok? Portanto está sempre em modo de climatização forte. Aqui temos a nova sede da Federação das Coisas do Futebol, ali no Jamor, que foi agora inaugurado, também não abre uma janela, ainda tive esperança, mas não tive, não abre. E aqui temos um edifício novo, que até tem dado aí alguma celeuma, que é ali em frente à Maternidade Alfredo da Costa, que este abre janelas, esperemos, assim, quando ele for construído. Este abre janelas devido a uma coisa interessante que foi introduzida na cidade de Lisboa pelo Manuel Salgado, que é o regulamento de incentivos à construção baseados, ou de incentivos ao desenvolvimento imobiliário, baseados na qualidade do edifício. E esse regulamento, que é recente, e cuja operacionalização ainda está em curso, portanto não é fácil ainda, pô-lo a funcionar, é interessante a ideia de que o promotor, se fizer um bom edifício, pode construir mais, ou pode pagar menos contrapartidas, porque são coisas que saem fora até do meu interesse, sinceramente. O que eu vejo é que este regulamento pode ser uma ferramenta para um promotor como este aqui, ter um sistema, por exemplo, de ventilação natural no edifício. Isso é muito interessante e esses regulamentos podem ser um caminho bom. Ora bem, agora mais uma coisinha. Os edifícios de serviços não precisam de ar-condicionado. Teve aí um especialista que disse isso. Isto acontece muito. 5? 8? Ok, viram o negociei. Os edifícios de serviços não precisam de ar-condicionados. Teve cá um especialista que disse, isto às vezes acontece, bem, muitas aparece na televisão, não precisa de ar-condicionado, né? Se não tiver puxa, vai ser às vezes vem assim de um sítio destes, onde os edifícios têm uma chaminé e tal, para tudo na terra, ok? O que é que se passa aqui? Então o senhor disse que não era preciso ar-condicionado e andamos a pôr ar-condicionado. Somos todos burros. A estupidez coletiva é muito rara, na minha experiência. Eu já pensei que era mais esperto que toda a gente, não. Pelo menos no meu caso, não se confirmou. Ora bem, tendencialmente precisam. Os edifícios de serviço em Portugal precisam de arrefecimento. Quando está calor lá fora, o interior tende a ficar mais quente. Isto é indiscutível, é senso comum. Os especialistas sabem mais sobre os problemas do clima deles. Isto é mesmo verdade, nós gostamos. Isto sou mal. Vai lá para a tua terra. Vai lá para a tua terra, vamos chatear. A necessidade de controlar a acústica dos edifícios reduz a inércia, porque nós podemos dizer, vamos fazer edifícios muito pesados, que de dia têm a temperatura da noite. Isto não é impossível. Nos edifícios de serviços, escolas, escritórios, etc., é difícil, porque nós temos que ter absorção de som no teto, de iluminação, e, portanto, não temos acesso às vezes ao botão, a inércia do tempo. Botão esse, que eu não sou grande fã. Vamos lá ver. Agora, outra pergunta. Quanto é que dura um edifício destes? Bom, os edifícios modernos duram 50 anos. Isto é importante quando falamos na questão das alterações climáticas. E temos que nos lembrar que durante este tempo de vida o edifício pode ter que se adaptar. As paredes de betão, como as que temos no C6 aqui no campus da FECUL, não se adaptam. Quando precisamos de estender a sala, está lá uma parede de betão, já não dá. Porque se nós rebentarmos com a parede de betão, até podemos comprometer a estrutura do edifício. Portanto, paredes de betão devem ser consumidas com muita moderação. A arquitetura de autor que nós temos em Portugal faz parte da nossa cultura e é muito positivo, é fundamental. Tudo o que é bom é fundamental. Mas tudo o que é demais faz mal. E eu pergunto se nós não temos demasiada arquitetura de autor, ou seja, cada edifício é de autor, não é para nós, é de autor. Portanto, nós precisamos de mais arquitetos que tenham uma visão global do ciclo de vida do edifício. O que é que se passa nos edifícios, para que é que eles chegam, o que é que vão ser durante a sua existência. Para isso, nós também precisamos de mudar o modelo de formação nas escolas de arquitetura e temos que reduzir a quantidade de betão. Porquê é que temos que reduzir a quantidade de betão? O betão é impressionante. O betão representa aproximadamente 6% das emissões globais de CO2, só o betão. Sendo que os edifícios conseguem depois representar mais quase metade no seu consumo de energia. Então, temos aqui a área da construção com um papel fortíssimo nestes impactos resultantes da alteração do clima. E, portanto, quando nós queremos atuar sobre o existente, o que é que nós podemos fazer? Às vezes não podemos fazer muito, isso é um problema. O existente pode ser uma herança pesada, ele está lá e não nos deixa fazer outra coisa e não pode ser modificado. E, portanto, isso também pode ser um problema surpreendente. De facto, quando nós construímos, também temos este problema, que é a eficiência não é a prioridade. Porquê?
A maioria dos clientes não é profissional. O cliente às vezes só é cliente uma vez, só vai fazer um edifício uma vez. Portanto, não é especialista em fazer edifícios. E a própria indústria está estruturada de uma forma que, tal que, quanto mais doente é o edifício, quanto mais botão ele tem, mais ar-condicionado tem, mais luzes tem, mais janelas caras tem 2 fachadas, tudo isso aumenta os honorários das pessoas que trabalham no todo o edifício. Portanto, isto é um sistema, é como se tivéssemos um sistema de medicina em que quanto mais doentes estão as pessoas, mais o médico ganha, que é o que nós temos também. Também é interessante, esse também é bom, esse também é bom. Quantos minutos é que eu tenho? Ainda tenho mais 5. Agora, a regulamentação é desadequada? Isto era uma pergunta do Zé. Boa pergunta, de facto. E a resposta curta é já foi, mas agora já não é. Nem tudo o que existe em Portugal é mau. Eu, quando falo em regulamentação aqui, falo da regulamentação de eficiência energética e térmica de edifícios. Nós, de facto, em 2006 tivemos uma lei que levava a uma grande utilização de ar-condicionado, quase obrigatória, que foi péssima, e que foi uma invenção nossa, não foi uma imposição europeia, foi uma interpretação portuguesa de uma diretiva que ia para além da diretiva. Ok, não sei se isso faz lembrar. E é adequada como? Bom, a regulamentação que temos agora deixa abrir janelas, ajuda as pessoas a abrir janelas, os projetistas, etc. Tenta melhorar o isolamento, temos que ser progressivos e acho que faz um bom trabalho nesse aspecto. Procura ter cuidado com o sombreamento, é algo muito importante em Portugal, e procura incorporar renováveis. E, portanto, a legislação, não sendo perfeita, é bastante adequada. Não vale a pena estarmos a culpar a legislação, nós podemos, de facto, fazer melhor. A adaptação das construções do futuro às alterações climáticas. Isto era outra questão que o Zé colocou no seu simpático e-mail. De facto, isto é relevante, porque os edifícios são responsáveis por metade do consumo de energia primária. Eu estiquei para metade. Antes era 40%, eu agora acho que é metade, porque faltam os materiais, faltam consequências como o edifício está no sítio errado, e, portanto, claro, facilmente os edifícios chegam a ser responsáveis por metade do consumo de energia primária. Portanto, nós precisamos de edifícios de baixo impacto. A resposta é evidente. Esta nota aqui que não conseguem se calhar ler é muito engraçada, eu achei. Fala sobre os problemas do aquecimento global, do aumento de CO2 e diz que este efeito pode ser considerável daqui a alguns séculos, diz nesta nota de jornal. E isto é de 1912, é muito engraçado. E tinha razão, estava mesmo isso. Ora bem, então, mas agora eu digo umas coisas engraçadas também. Já disse que os edifícios têm que fazer a sua parte em resolver este problema, mas também digo isto. Não é preciso alterar o projeto por causa do aumento de temperatura. Nós vamos ter um aumento de temperatura, já estamos a ter, eu já explico este gráfico. Tendo em conta que os edifícios duram 50 anos e ter uma ambição maior pode ser uma má ideia. Obrigo aos outros a ficar com os edifícios que nós fizemos há 50 anos. Eu não sei se isso é boa ideia, tenho dúvidas. E, portanto, se nós temos 50 anos de duração do edifício, a temperatura vai aumentar 1 grau durante esses 50 anos. Este aumento de 1 grau não é este nível que nós projetamos os edifícios. O que vai aumentar o grau? É pera, tem que fazer o projeto outra vez, isso não acontece. Os edifícios são projetados com um clima típico, de uma forma aproximada, com regras muito básicas, porque os engenheiros que trabalham em edifícios não são Einstein, fazem coisas relativamente simples e isso não tem mal nenhum. Portanto, realisticamente não vamos projetar outra vez porque vem aí mais 1 grau. Okay? Esse grau já existe, não é? E este é um trabalho feito pelo João Bravo, um aluno do doutoramento aqui da nossa escola, está a trabalhar no contexto do doutoramento da Earth Systems, e ele olhou para dados de clima que já tínhamos, neste caso dos Estados Unidos, e olhou para 5 anos em 1960, e também feito com o Pedro Soares, que está ali, agora estou-me a lembrar, e depois olhou para 2010 e contou o número de horas em que, durante o dia, a temperatura é tal que eu poderia funcionar, por exemplo, numa escola, num escritório, sem climatização. E o que nós vemos é que o aumento de temperatura que já está a ocorrer em climas quentes, como San Diego, reduz o número de horas em que eu posso funcionar sem nada. Vêm aí mais horas quentes, ok? Todos nós estamos à espera disso. Mas se formos para São Francisco, é um clima mais parecido, por exemplo, com o Porto, nós vemos um aumento das horas em que se calhar podemos funcionar com um edifício totalmente natural, portanto, sem sistemas, sem ventilação, sem climatização. Porquê? Porque vai haver menos horas frias. Portanto, os efeitos das alterações são negativos, mas não são totalmente negativos. Isso é, de certa forma, é interessante e é quase uma mensagem de esperança. Obrigado.
obrigado. Agora, o tempo. E agora, Sr. Carlos Silva. Não vejo a ponteira de dar. Ok. Antes de mais, eu gostava de agradecer aqui ao meu colega, Dr. José Silva, pelo convite que me dirigiu. Eu vou falar de mobilidade sustentável, sendo que vai ser na ótica do ambiente, isto é, gases com efeito de estufa, se quiserem, pegada carbónica, que no fundo, agora isto está a pensar, ok, que no fundo é o âmbito do COP21. Portanto, foi identificar um problema. Qual é o problema? É um aumento do armazenamento de carbono na atmosfera. Causa do problema, pensa-se que é então devido à queima de combustíveis, ou seja, fontes de carbono, que foram armazenadas em milhões de anos e estão a ser libertadas, digamos, quando são queimados, instantaneamente para a atmosfera. Esse aumento da concentração de carbono a nível atmosférico faz então, digamos, pensa-se que vai afetar a temperatura para níveis, digamos, vermelhos, ou seja, que não queremos. Ora bem, o que é que está a acontecer? Nós somos cerca de 6 bilhões no mundo, temos responsabilidade por 32 gigatoneladas por ano de carbono emitido. E agora porquê? Precisamente pela queima de combustíveis que têm carbono. E, portanto, se estamos a queimar carbono, estamos a emitir CO2, não há volta a dar. Se está previsto um aumento até 2050 de cerca dos 6 bilhões para 9 bilhões, naturalmente a tendência é, então, se vai haver mais pessoas, vai haver mais necessidade de materiais, mais edifícios, se calhar, mais energia, mais comida, mais água, mais mobilidade. Portanto, isto porquê? Porque estes 9 milhões de pessoas vão querer estar ao mesmo nível de vida ou ainda mais alto do que o que nós estamos. E, portanto, isto aqui é, digamos, a tendência. Pelo que temos observado até agora, então, se eu quero mais destas coisas, então vou queimar mais. Se eu vou queimar mais, outra vez, combustíveis fósseis, estou a agravar o problema. E, portanto, estou a ir ainda para o vermelho da temperatura. Ora bem, o que se está a observar agora, e porque se identificou que é essa queima, essa combustão dos combustíveis fósseis que está diretamente relacionada com as emissões de CO2, já se começa a ver, digamos assim, um decoupling entre as necessidades energéticas e as emissões de CO2 produzidas. Porquê? À custa das renováveis, portanto, a hidroelétrica, a eólica, a solar fotovoltaica e mesmo a nuclear não queima, não tem combustão, não contribui para o CO2 e, portanto, está a fazer com que esta reta venha cá para baixo. Portanto, consome energia à mesma, mas já não contribui tanto para o CO2. Eu vim falar de mobilidade. O que é que se passa no panorama da mobilidade? Em termos mundiais, cerca de 50% a 80% do petróleo queimado vai para o setor dos transportes. Essencialmente, e agora temos vários modos de transporte, aéreo, marítimo, rodoviário, essencialmente para o rodoviário, ok? Isto é geral. Portanto, estamos a queimar, o rodoviário implica passageiros, mercadorias, estamos a queimar combustíveis com carbono, temos o CO2, temos aqui um esforço em alguns países, portanto, este verde que está aqui assim um bocado desfocado e que se calhar não conseguem ver, são biocombustíveis. O que é isto? Isto tem a ver, por exemplo, no Brasil, que tem esta maior fatia verde, tem a ver com a utilização de etanol, bioetanol, a partir da cana-de-açúcar. O que é que acontece? Eles fazem combustão à mesma, eles queimam à mesma o etanol, só que o etanol não levou milhões de anos, não é, a ser produzido, digamos assim. Portanto, ele veio, a cana-de-açúcar não levou milhões de anos a ser cultivada. Portanto, é um ciclo mais rápido. Portanto, ela é cultivada, é queimada e se calhar esse CO2 entra mais facilmente no ciclo. E, portanto, digamos aqui, há CO2, mas se calhar é um CO2
digamos, mais positivo poderá dizer isso. Portanto, tecnologia dominante no transporte rodoviário, quer seja de mercadorias, quer seja de passageiros, são motores de combustão interna. Motores de combustão interna, lá está, a queima. Portanto, se eu quero eliminar a queima, o que é que eu tenho que fazer? Já agora, o transporte é responsável, em termos mundiais, por 23% das emissões de CO2. E eu estou a queimar ainda por cima, na sua esmagadora maioria, combustíveis fósseis. Portanto, como é que eu elimino a combustão? Ou uso, ou eletrifico, não é? E aí já não queimo nada. Ou então ando a pé, ou ando de bicicleta. Estou a emitir CO2 à mesma através da minha respiração, mas lá está, não tem nada a ver com os níveis de emissões do motor de combustão interna. Europa COP21, até 2050, e isto não se vê realmente bem, no setor dos transportes, eles querem reduzir até 70% as emissões de CO2. Como é que isso vai ser feito? Os transportes, portanto, como eu já falei há pouco, não é só o rodoviário, portanto, é um conjunto de transportes, de passageiros, de mercadorias. E agora o que acontece? Tudo isto está integrado numa rede de transportes. E o que é que acontece? Esta rede de transportes precisa de energia para funcionar. E se essa energia, se houver combustão aqui, de combustíveis fósseis, ou mesmo que não sejam coisas, fontes de carbono, vai haver emissões de CO2, não há volta a dar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir, digamos assim, por um lado tenho que diminuir o consumo energético desta rede de transportes, torná-la mais eficiente no uso da energia, por outro lado, eliminar a combustão. Agora, eu não posso pensar em eliminar a combustão aqui, sem pensar também em minimizar ou não aumentar a combustão, a trazer a energia à rede de transportes. Por outro lado, também tenho que ter cuidado, ok, elimina a combustão aqui, posso eliminar a combustão aqui, mas cuidar de ter toda a infraestrutura, portanto, os materiais de suporte à mobilidade, a esta rede de transportes, também não posso aumentar a combustão aí, portanto, tem que estar tudo a diminuir, tem que estar tudo a ir para o mesmo sentido. Mesmo que eu não diminua, vamos supor, ok, eu tenho esta situação assim na minha rede de transportes, está a ser alimentada por uma energia, tudo bem, vem de energia fóssil, tenho uma certa emissão de CO2 direta, mas eu consigo, não eletrificando, não indo para bicicletas e a pé, também consigo reduzir a minha emissão de CO2. Como? Agora temos aqui medidas que, mantendo as coisas como estão, o que é que eu posso fazer para aumentar a eficiência? Posso conduzir de maneira menos agressiva e, portanto, isso já houve vários estudos que permitiram ver que eu posso até emitir até cerca de 20% menos de CO2. Posso partilhar mais o carro, toda a gente sabe que vai uma pessoa dentro do carro, normalmente, e o carro não dá só para uma pessoa, dá para 5, se bem que o smartphone só dá para 2, mas pronto. Portanto, e isso pode reduzir em 50% as emissões de CO2. A congestão, se estava a falar, Margarida, não é? Estava a falar das zonas urbanas, os carros lá nas zonas urbanas, vai ocasionar, naturalmente, congestão, não é? Congestionamento. Congestionamento, se reduzirmos só, aplicar políticas de redução do congestionamento, podemos reduzir até 50% das emissões de CO2. Eu não alterei a estrutura, não alterei os combustíveis fósseis a virem aqui para o sistema de transportes. Também se falou, penso eu, nos transportes públicos, isso é uma grande verdade. A ocupação, a taxa de ocupação típica de um autocarro não é em cheio. As pessoas às vezes têm essa visão às horas de ponta, mas depois andam vazios. Portanto, se aumentar a taxa, digamos, de ocupação do transporte público, conseguimos reduzir muito as emissões de CO2. Porque um autocarro leva não sei quantas pessoas, não é? Perspectiva que também já foi aqui dita. Nós estamos, portanto, mundialmente, mesmo aquilo passar dos 6 bilhões para 9 bilhões, nós estamos a ir para zonas urbanas, tendencialmente. Estamos a observar essa tendência. As pessoas tendem a se concentrar em zonas urbanas. E também já fui falar aqui que o que é que as pessoas querem? Querem chegar ao nível dos Estados Unidos, ou seja, que tem quase, portanto, cerca de 800 carros por cada 1000 habitantes. Portanto, elas querem atingir o mesmo nível, ou seja, não querem só ter um carro de família, querem ter mais. Portanto, isso é um problema nas zonas urbanas. Vai gerar, que já está a gerar, não é? Mas
se pensarmos num aumento para 9 bilhões de pessoas, tudo a ir para as zonas urbanas, portanto vai ser um problema. E outra perspectiva interessante, que também no fundo vai de encontro aqui ao, digamos, ao urbanismo, se quiserem, é que há uma correlação muito forte entre portanto, o consumo de energia para o setor dos transportes em cidades mais dispersas do que em cidades mais concentradas. Temos aqui, por exemplo, zonas dos Estados Unidos, Los Angeles, Atlanta, e temos aqui Hong Kong, que de facto gasta muito pouca energia para os transportes. Porquê? Porque é altamente concentrado, altamente denso, e portanto as pessoas não precisam de grandes deslocações para ir para o trabalho, para ir para as compras, etc. Eu costumo chamar a atenção para este caso porque é interessante. Isto é assim, temos aqui Atlanta e Barcelona. Isto está um bocado desfocado, mas temos o mesmo número de habitantes. Portanto, esta mancha é Atlanta, esta mancha é Barcelona. O que é que acontece? Em Barcelona está muito mais denso. Significa que eu, em Atlanta, estou a consumir para os transportes cerca de 8 toneladas de CO2, aqui 0,7 toneladas, só pelo facto de eu estar mais denso. Lá está, reduz a necessidade de mobilidade. Outra gráfica que eu acho que é interessante às vezes perguntam qual é o modo mais eficiente de transporte. Ok, não é andar a pé, é andar de bicicleta, porque eu consigo comer, ou o que eu como para andar a pé, com essa alimentação, eu consigo andar muito mais de bicicleta. E, portanto, é mais eficiente eu andar de bicicleta, ok. Mesmo se eu olhar para o ciclo de vida, ou seja, mesmo se eu juntar, digamos, o hambúrguer que veio até mim, ou a alimentação, no caso dos vegetarianos, as plantinhas que vêm até mim, mesmo juntando isso tudo, a bicicleta continua a ser, digamos, o mais eficiente. Mas estamos a observar uma tendência, digamos, mundial para a eletrificação do carro. Portanto, toda a gente, temos aqui exemplos de não sei quantos postos de carregamento, muitos deles sem ninguém, mas enfim, houve essa, e é uma tendência que está, mesmo no Brasil, a que estão a apostar nos carros elétricos. Ok, se eu converter a frota que eu tenho atualmente em tudo elétrico, não vou, por exemplo, o congestionamento vai continuar igual. Esse problema, essa ineficiência energética, não vou mudar. Portanto, o que é que eu vou mudar? Realmente eliminei a combustão aqui, não é? Para além de outros poluentes que causam qualidade do ar. Um aspecto interessante, que foi um estudo que eu fiz, imaginem que eu substituo a frota de Portugal por 35% de carros elétricos. Isso é equivalente a eu aumentar a taxa de ocupação dos autocarros para cerca de 40%. Atualmente está nos 20%, se eu aumentar para 40%, o efeito das pessoas se deslocarem para o autocarro vai compensar a conversão para carros elétricos. Portanto, o carro elétrico, tudo bem, não tem combustão, mas tem que haver esta noção de que o transporte público, os modos suaves, até a bicicleta, é realmente uma alternativa mais, digamos, mais eficiente. Ou se calhar menos dispendiosa, não sei. Mercadorias. Aqui o meu colega também pediu para falar das mercadorias, e que realmente é um facto. Se eu passo de 6 bilhões de pessoas para 9 bilhões, também vai haver mais mercadorias aí a circular, não é? Seja de estrada, seja de comboio, seja de avião. Em termos ambientais, portanto, olhando para as emissões de poluentes, o que se vê para as mercadorias, portanto, toneladas transportadas, toneladas de CO2 por tonelada transportada e por quilómetro, realmente aqui o que tem a barrinha mais em baixa nos poluentes é o comboio. Porquê? Porque é elétrico. Agora, a questão do comboio tem outra situação, que é tem que ter uma via dedicada a ele. E isso pode ser bom ou mau. Portanto, mais nada pode circular naquele espaço. É só o comboio. Em termos das mercadorias, o European Road Transport Research Advisory Council já está ciente disto, já está ciente que tem que eliminar a combustão aqui das zonas urbanas, transporte de mercadorias em zonas urbanas. Porquê? Porque 25% da poluição vem do transporte de mercadorias. Okay? E o congestionamento ou os acidentes também são muitas vezes causados por este tipo de transporte de mercadorias. O que eles defendem é um transporte mais maneirinho, que
seja mais eficiente, poderá ser até elétrico, se puder ser, não é? De maneira a minimizar o problema das mercadorias, do transporte de mercadorias nas zonas urbanas. Já que as pessoas se estão a deslocar todas para as zonas urbanas, depois vai os materiais, não é? Sei lá, os sapatos, as roupas, comida, vai ter que haver transporte lá nessa zona urbana, de alguma maneira. A questão dos biocombustíveis. O Brasil apostou muito, por razões políticas e económicas, e porque tem lá uma planta muito boa, que é a cana-de-açúcar. O que é que acontece? Na Europa também temos a diretiva dos biocombustíveis e queremos até 2020 pelo menos 10% de biocombustíveis nos transportes. Agora a questão é, tudo bem, eu posso ter um biocombustível e a planta não demorou milhões de anos a crescer, demorou menos, tudo bem, nesse aspecto vai entrar num ciclo de carbono, digamos, mais rápido, não lento, portanto se calhar não vai agravar tanto o efeito estufa, mas o que as diretivas querem é que o facto de ser biocombustível não me garante que a minha pegada carbónica seja inferior a estes, para a Europa, 84 gramas de CO2 equivalente por megajoule, neste caso megajoule de gasolina ou gasóleo consumido. Portanto, eu tenho que garantir que tenho uma pegada carbónica menor, senão também tenho um biocombustível que me vai aumentar a pegada carbónica do transporte, também não é atrativo, não é? Outra questão que eu queria chamar a atenção por causa dos carros elétricos, por causa dos biocombustíveis, isto é um relatório, por exemplo, publicado pela NICEI, que diz que defende que o Nissan Leaf, que é o carro elétrico deles, tem aqui um life cycle CO2 emissions bastante inferior ao convencional deles, equivalente. O que é que está a acontecer? Estamos a eliminar a parte azul, realmente não tem combustão, portanto essa parte azul desapareceu, mas cuidado, eu não sei o que é que eles têm por trás, do que é que, portanto, a reciclagem dos componentes, agora temos uma bateria maior, o que é que isso vai acontecer? Eles lá têm esse valor para, portanto, o que se chama fim de vida, não é, do carro, mas, e como nós vimos aqui nas primeiras apresentações, eu tenho sempre incerteza, e eu não tenho incerteza aqui, neste gráfico. Portanto, as marcas publicam o que quiserem, porque lá há incerteza. É estranho, nós temos sempre incerteza, então, na análise de ciclo de vida temos sempre muita incerteza consoante as hipóteses tomadas na análise. Para acabar, o que eu acho que é o maior desafio que este COP21 vem trazer é, de facto, no caso da mobilidade, não há volta a dar. Eu tenho que apostar nestes modos suaves, andar de bicicleta, andar mais a pé, mais transporte público, lá está, cidades mais compactas, ter as coisas mais interagidas. Já não me lembro quem é que mostrou esse gráfico, tinha assim vários círculos a interagir e não tipo escritórios, habitação, acho que foi aqui a primeira oradora. Portanto, isto é, digamos, a maneira mais eficiente de diminuir a pegada carbónica, não é a maneira mais fácil de fazer, porque isto implica mudar o comportamento das pessoas, que é sempre uma coisa muito complicada. Depois temos aqui as outras alternativas. Tudo bem, mas cuidado, dado a ver se realmente são alternativas que vão ter um efeito positivo e não igual ou pior. E é tudo. Virava agora os oradores. Antes de mais, queria agradecer a contenção das apresentações, porque nós conseguimos, de facto, obedecer ao nosso timing e, perante estas três apresentações extremamente interessantes, eu agora daria a palavra à assistência para colocarem 3 ou 4 questões para nós podermos aqui aprofundar um pouco aquilo que foi aqui apresentado. Por favor. Boa tarde. Me chamo Jean Sori, professor
nossa universidade, sociólogo, investigador de ciência, economia social e política. Eu acho que falta muito, porque a mobilidade é difícil em Lisboa, é muito antiga. Significa maioria do edifício é para do 18, 19 século. Segunda, há muito carro que pessoas. Não só em Portugal, em Europa. Significa que cada família é de 2 e 3 carros. Certo? Significa que cada carro, uma pessoa só. Sabe por quê? Porque carro é uma lazer. Para nós sociólogos, como lazer. 2 é personalidade. O BMW, Mercedes, Audi, é personalidade. Para nós, é Borgonda, caminhonete, outro carro. É Borgonda. Oi, o professor, então vamos caminhoneta, outro carro. Não! França é a bicicleta. Conhece deputado parlamentar? Bicicleta. Significa é lazer. Não há outra coisa a fazer. É uma carro, isto falta, não posso falar. É comprar um carro e acredita. Isto é que falta. Não posso fazer nada. Obrigado. Pode-se juntar mais 2 questões. Ao fundo. Desculpa. Ao fundo. José Sousa, aluno aqui da casa, da Faculdade de Ciências. Minha pergunta vai para a mobilidade. Queria perguntar à Sra. Carla Silva quais os desafios para os transportes públicos em Portugal, uma vez que já cometemos erros no passado e neste momento continuamos a cometer. Um exemplo breve nos transportes públicos, como por exemplo o metro. Lembro-me claramente que em 2009 eu vim de Cabo Verde, em 2009 encontrei preços bastante atrativos para os transportes públicos, mas a tendência tem sido o escalar dos preços dos transportes públicos. Ou seja, dizemos que é preciso reduzir as emissões, mas aumentamos o preço do transporte público. Por exemplo, um exemplo breve. Em 2009, um bilhete para o metro custava 0,85. Hoje em dia, comprado em separado, custa 1,40 €. É claro que podemos fazer aquele carregamento que custa 1,25 €. Mas mesmo assim, continua a ser um aumento brutal se nós compararmos com a inflação e com o aumento dos custos de funcionamento dessa empresa. Depois, por exemplo, nos autocarros, passaram sensivelmente de 1 € para 1,80 € comprado no autocarro. Podemos também recorrer à modalidade de recarregar, custa-nos 1,25 €. Cheguei a perguntar ao motorista, porquê é que um bilhete custa 1,80 € quando eu compro assim e 1,25 € quando recarrego? Porque é mais fácil para si, mais fácil para mim. E depois o mesmo bilhete já não pode ser utilizado em mais qualquer viagem. E o de 1,25 € pode, durante 1h30, em outros transportes. E vários outros exemplos em termos dos transportes. Portanto, queria compreender, queria que me dessem algumas luzes, quais são os desafios para os transportes públicos em Portugal, como é que podemos mudar essa trend. Obrigado. Mais aqui à frente, passaria à mesa. Miguel Brito, Faculdade de Ciências. A pergunta, se calhar é um bocadinho para os três, que é, fiquei preocupado com os 50 anos para o edifício e queria fazer uma pergunta de leigo, que é qual é a incorporação de energia nos materiais comparada com a sua utilização. Por isso, do ponto de vista energético, é razoável ter
usar tendas de campismo ou fazer casas. E isso tem um bocadinho a ver também com a rapidez com que podemos mudar a cidade de suburbana para cidades compactas. Junta um bocadinho todos os três. Obrigado. Sim, deixávamos agora estas 3 questões e iria passar. Vou responder aqui ao primeiro questionador. Realmente, e é o que eu falei, portanto, o comportamento das pessoas relativamente ao carro, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm carro para tudo e mais alguma coisa. Vão ao café de carro, depois as distâncias mesmo curtas, eles utilizam sempre o carro. E, portanto, terem mais do que um carro, os Estados Unidos é os que têm mais carros por 1000 habitantes, portanto, cerca de 900 carros por 1000 habitantes. Se calhar cada elemento da família tem um carro, e se calhar a tendência das pessoas é essa. Eu falo por experiência própria, isto é um bocado também, vem da educação e sensibilidade para estas questões. Por exemplo, em minha casa somos 4, só temos um carro, e vai sempre cheio, porque eu tenho 2 filhas pequenas. Portanto, nesse aspecto, digamos que, como estou alertada para o problema, não quero mais carros, para além de ser economicamente muito melhor para a família. Só tenho imposto de um carro, imposto de circulação de um carro, etc, etc. Claro que há pessoas que querem ter o seu Porsche, ou querem ter, por exemplo, um carro elétrico e o seu carro normal, que é o que é defendido quando se fala do carro elétrico, ter um carro elétrico para a cidade e o que queima combustível para as grandes viagens. E assim, vão ter 2 carros na família, não sei, é uma questão realmente que eu não sei como é que se muda, mas pessoas que estejam alertadas para o problema e que façam as contas ao fim do mês, acho que um carro é suficiente. Claro que depende da oferta de transportes públicos do sítio onde a pessoa mora, que é como aqui o meu colega Viano estava a falar como é que era do Bom Barral. Tinha uma casa toda diferente do Bom Barral, mas depois, se calhar não tinha os transportes públicos à porta para vir para aqui, para a zona de trabalho. Lá está. Portanto, isso são tudo fatores que aqui os jovens que estão a ver, os alunos, têm que ter estas ideias. Isto é como a reciclagem. De antes não se fazia reciclagem em casa. Reciclagem, não é? E agora, pelo menos, a minha casa tem um contentorzinho que já tem o amarelo, o verde e o azul. E já tem uma recolha, consoante os dias da semana, desse lixo. Portanto, isso também há uns anos, se calhar, não era. Agora, nos infantários, eles ensinam os miúdos a fazer isso logo desde pequenos. Portanto, há aqui já uma mudança de comportamento. Se isso tem custos, ensinar as pessoas, digamos assim, ou fazer com que as pessoas tomem as decisões mais conscientes do que se passa, se calhar tem custos. É óbvio que tem, mas essa parte eu não sei. Essa parte dos custos, pronto. Relativamente aos transportes públicos, o aumento, a escalada do preço, portanto, um exercício que a pessoa também tem que fazer, tal como faz quando escolhe um carro diesel, um carro elétrico ou um híbrido, também já pode comprar, ou a gasolina, tem que sempre ponderar qual é a sua mobilidade, quantos quilómetros é que ela precisa de fazer, e então fazer a conta, incluindo a aquisição do meio de transporte, incluindo a manutenção. Tem que fazer a conta ao quilómetro, tem que ver quantos euros por quilómetro é que, ou por dia, por exemplo, o dia precisa se deslocar. E tem que fazer a conta e realmente, se formos a comparar, eu não sei, não fiz estas contas, comparar com o preço do transporte público. Não sei se ele está a um preço caro ou não. Eu sempre usei muito o transporte público e é verdade, aumentou bastante, mesmo assim ainda uso às vezes, como só tenho um carro, às vezes tenho mesmo usar o transporte público. Mas lá está, há uma coisa que é o que é que deve ser feito e que com as contas vai levar a uma situação de menos pegada carbónica. E há outra coisa, que é os políticos que decidem. Portanto, se os políticos decidem, se calhar por razões económicas, vai de encontro ao que se defende para diminuir a pegada carbónica, não é? Se agora é uma questão política e não temos aqui a pessoa dos transportes de Lisboa, por exemplo, para falar disso, e essa pessoa é certa para falar desse aspecto. Não sei adiantar mais. Ok, não, eu acho que não preciso de microfone. Só para dizer,
em relação à pergunta que o Miguel fez, no fundo a surpresa dos 50 anos presumo que seja por ser pouco, não é? Portanto, esperavas mais. Não é obrigatório, não temos que ir deitar abaixo o Palácio de Mafra, porque já esgotou os 50 anos, portanto não há stress. Mas, se calhar faz sentido. E faz sentido em que contexto? No contexto que a energia incorporada, genericamente, pode representar só 10% do que é o consumo típico. Mas depois, portanto, e isto para dizer então que isso só representa 10% no seu ciclo de vida, pode não ser um problema esta substituição, pode ser uma oportunidade. Mas cuidado, porque se começarmos a pensar em Net Zero Energy Building, já não é 10%, mas pode ser 100%. Mas isso já é um salto de uma ordem de grandeza para baixo, do impacto ambiental, e portanto é um problema menor. Isto é um bocado provocatório, mas de facto nós às vezes temos aqui um problema de reabilitação e de herança, como vemos, por exemplo, nos italianos, em que eles não têm dinheiro para manter os monumentos, etc. Aquilo às vezes parece que é pesada, aquela herança, e no caso dos edifícios isso também pode acontecer. Pode ser uma herança pesada, não quer dizer que seja indesejável, mas pode ser pesada. Às vezes vale a pena pensar nisto dessa forma um bocado mais agressiva, mais americana, nesse sentido que eles renovam muito o parque construído, não têm pudor nesse sentido. Bom, só duas notas. Uma tem a ver com a questão do facto do aumento exponencial da taxa de urbanização. Nós não podemos desligar isso da sociedade de consumo em que vivemos e que alimentámos durante muito tempo. Com a convicção que de facto recursos eram inesgotáveis e que os podíamos desbaratar de uma forma com desprezo, não é? Porque de facto os custos eram residuais. Há pouco estava-se a dizer aqui que antes não se reciclava, eu diria que antes praticamente não produziam resíduos. Eu recordo-me na minha infância, sou de uma cidade do interior do país, onde de facto era a leiteira que ia à casa entregar o leite e de facto nem havia pacote de leite, porque a gente chegava cá em baixo com o fervedor e depois ia ferver o leite, e portanto tudo aquilo era um outro ciclo. É evidente que nada tem a ver com o modelo atual, portanto, não, mas já tivemos, eu diria, a geração dos meus avós praticamente não produzir resíduos, não nos podemos esquecer disso. Depois, queria ainda também só dar outro exemplo muito simples sobre este consumo, que a sociedade de consumo foi criada e era de facto preciso escoar a produção. E nós tivemos recentemente um exemplo muito interessante do meu ponto de vista, que mostra como nós, cidadãos todos, não nos podemos habituar-nos muito rapidamente a esse modelo, porque era mais fácil. E há um exemplo muito interessante, tem a ver com, e desculpem, parece que foge deste assunto, mas não foge, tem a ver com os sacos de plástico dos supermercados, que há um ano e tal geraram aí tanta controvérsia, sorrisos, etc. De facto, nós íamos ao supermercado e achávamos determinante trazer 20 sacos e trazíamos todas as compras, não é? Quando se começou a fazer apelos que era preciso reduzir os sacos, todos olimpicamente sorríamos e achávamos que isso era impensável, e foi preciso pôr-nos uma taxa, enfim, disparatada, mas obviamente teve que ser disparatada, para de uma semana para a outra. Eu devo dizer que eu observei isso quando vou às compras ao sábado, de uma semana para a outra toda a gente passou a ir com um saquinho debaixo do braço. De uma semana para a outra e ninguém refilava. Porque se alguém refilava, se chegava ao fim, pedia 20 cêntimos por um saco de plástico, não é? Bom, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? De facto, a sociedade de consumo que se instalou teve a ver com o modelo fordista de produção em massa, e era preciso escoar a produção. É evidente que esse excesso de produção levou à utilização excessiva de recursos a todos os níveis, que hoje estamos manifestamente a reconhecer, e portanto temos que mudar de hábitos. Mas isso é genericamente, não é só no automóvel, é outros domínios. Claro que mudamos ou por convicção, e aí é mais lenta, ou então há sempre aquela lógica do pau e da cenoura, não é? Que normalmente funciona mais rapidamente, sobretudo a do pau, que é pagar
E se de repente o automóvel passar a ser muito mais caro e o transporte, como estava a dizer muito bem, descer, é evidente que isso terá que passar por uma política voluntarista e a administração assumir que isso será inevitavelmente o caminho a seguir. Claro que isso poderá passar, provavelmente, pela manutenção do transporte coletivo na gestão do município, pois se formos privatizar, com certeza que o concessionário quer, obviamente, obter o seu lucro e, portanto, já não se vai comover quando se liga com o preço que é muito alto, não é? Só para concluir a questão do modelo de cidade, é evidente que a cidade que construímos, mais uma vez, tem a ver, e é muito interessante ver aqui enfim, as intervenções. Nós temos sempre a tendência, pela própria formação, de vermos estes problemas de forma muito segmentada. Mas, de facto, as políticas urbanísticas, quando nós pensamos na cidade, temos que pensar de uma forma integrada. Quando eu penso qual é a forma da cidade que quero promover, eu não posso pensar isso sem pensar qual é o modo de transporte que eu quero privilegiar. Isso está profundamente articulado. Portanto, eu pensar uma política de transportes e estar um urbanista a pensar a cidade, isto é estar a dar um tiro nos pés, que é o que nós temos feito nos últimos anos. Não é? Muito obrigado. Mais uma questão, para não ficar sem resposta. Eu queria levantar, eu penso, uma questão que não foi debatida e que a mim preocupa muito mais o transporte de mercadorias do que o transporte individual das pessoas. Porque mais facilmente nós nos adaptamos, como deu exemplos, embora tenha alguma preocupação sobre esse transporte, porque a estatística de 2015 indica 1.100 milhões de veículos de combustão interna individual, são produzidos 90 milhões por ano e veículos elétricos apenas 600 mil foram produzidos em 2015. Portanto, isso preocupa. Mas o transporte, porquê? Porque o modelo de distribuição de mercadorias assente mais na própria distribuição do que no stock. Okay? E para esse transporte elevado a energia, elevado a potência, não existem soluções. E nós sabemos que foi exatamente o setor que na COP21 ficou fora, foi exatamente o transporte de mercadorias. Esse preocupa-me sim, porque o modelo, o paradigma que temos é contraditório, é paradoxal face ao modelo de distribuição, porque o sítio onde temos recursos materiais são longe de onde são fabricados, são longe de onde são consumidos. E era um bocado pedir um comentário sobre soluções para essa solução de transportes. Só muito rapidamente. A questão do transporte de mercadorias, temos aí que distinguir várias situações. No que respeito, por exemplo, à questão alimentar, hoje em dia o que se vende é voltar a fazer a produção de proximidade, pelo menos no abastecimento dos produtos frescos, isso é até por uma questão de saúde alimentar, não é? Portanto, isso é hoje que está internalizado nos modelos urbanos e que se defende, e depois, naturalmente, haver também da parte do consumidor uma opção de preferir o produto de proximidade. Eu devo dizer que me recuso-me a comprar alhos que vêm da China. Não tenho nada contra os chineses e contra os alhos chineses. Agora, eu não ponho na comida se só é isso uma oferta no supermercado, não é? Mas isso temos de ser nós a tomar essa atitude quando, de repente, ao supermercado e só há alhos da China. Não pode ser. Bom, portanto, no que diz respeito aos produtos alimentares, progressivamente, esse é o modelo que tem vindo a ser defendido e já temos algumas práticas nesse sentido. No que diz respeito ao transporte de mercadorias, é evidente que temos aqui, aliás, há pouco, acontece o mesmo no transporte de pessoas, não é? O lobby automóvel tem uma força brutal e também não é por acaso que o transporte, o carro elétrico não foi mais incrementado. Então, senão fazemos aqui um discurso de anjinhos, passa desculpa, não é o termo. Temos que perceber quais são os lobbies poderosíssimos à escala mundo que funcionam para nos impor determinados modelos. E, portanto, não podemos estar aqui a fingir que isso não existe. E isso influenciou, nomeadamente, a política rodoviária. Como no caso português, que estamos neste momento brutalmente dependentes do transporte rodoviário, basta circular na A5 para ver o tráfego de caminhões, não é, na direção depois à Europa, nós destruímos praticamente a ferrovia, não é? E, portanto, está tudo dito. Houve num determinado momento que se apostou na rodovia e que se prejudicou a ferrovia. A ferrovia, no caso português, praticamente, para além da ligação Lisboa-Porto, e pode ir até Braga, não é, com intercidades, ficou reduzido ao transporte suburbano. Tudo o resto foi preterido em favor da rodovia. Não vamos agora discutir as razões, isso já não temos tempo.
E isso justifica depois, naturalmente, a situação a que chegamos, no meu ponto de vista. Obrigado. Sim, já agora, o que se verifica também é que tem que haver uma otimização. Se a capacidade máxima de um certo veículo é tantas toneladas, convém que ele vá cheio. Lá está. E isso, por vezes, não se verifica. Pelo menos aqui neste relatório europeu que eu mostrei, já não me recordo da porcentagem, mas não estavam otimizados. Quando faziam a meia carga, por exemplo. Claro que se otimizar de maneira a que vá com a carga total é melhor, não é? Isso aí é a questão do outro tema, que é a questão logística, que é fundamental para o caso das mercadorias. Isso é fundamental. Para os passageiros é esses queixam sobre mercadoria, não se queixam. Exatamente. Não é isso, acho que não tenho a acrescentar. Ora, muito bem, então agradeço-vos imenso para já aos meus parceiros de mesa.